Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que você está nos assistindo. Sejam bem-vindos ao nosso canal do Escrever Convencer. Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, leitura da produção de proposta de redação. No vídeo anterior, a gente mostrou uma prova que tinha um tema explícito, ou seja, ele facilita um pouco a sua vida, né? Por quê? Porque exatamente o tema já está lá escancarado. Escreva sobre este tema. Então, você não tem nenhum trabalho maior de ter que decifrar, de que descobrir, né, qual é a questão que está sendo solicitada para que você escreva. Então, nesse caso, é claro que a possibilidade de fuga temática existe, mas ela é bastante minimizada, né? E aí, o que acontece quando a gente tem um modelo de texto em que o tema não está explícito? Ele aparece de forma implícita. Esse é o propósito do vídeo de hoje. Toda prova de redação, gente, é uma prova de leitura. Ou seja, ela avalia a qualidade da leitura, não só daqueles textos físicos que aparecem na prova, mas da leitura de mundo do candidato. E aí a prova de redação, efetivamente, é na verdade uma tradução dessa sua capacidade de olhar atentamente para o mundo e se posicionar em relação a ele. Portanto, essa é a primeira competência fundamental, né? Sem ela, a prova de redação se esvazia. Porque quando surge um tema dissertativo argumentativo, o que ele espera é que você seja capaz de desenvolver a discussão proposta com um determinado projeto de texto, com uma tese adequada, argumentação convincente que conduzam a uma conclusão adequada, né? Então, a gente vai falar hoje de um tipo de prova de redação que tem um grau a mais de dificuldade, que é justamente o tema implícito. Por quê? Porque ele não vai aparecer em nenhum lugar da prova resumido em uma frase. É você quem vai ter que chegar a ele. Poucos são os vestibulares que trabalham com essa abordagem, né? Mas dentre eles, um que tem mantido essa tradição ao longo de muitos anos já é o Mackenzie. E aí eu trouxe a proposta para vocês, a gente vai ler. Claro que, como o nosso vídeo é breve, eu já selecionei previamente algumas questões para apontar, né? Mas depois você pode retomar e ver com mais cuidado. Olha lá, redação do Mackenzie de 2020, redija uma dissertação à tinta desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo. Então, veja, já no enunciado da prova, ele te diz que é um tema comum. Então, primeira questão, muito importante, galera, quando eu vou ter uma prova de redação que trabalha tema implícito, a minha capacidade de leitura tem que ficar muito mais aguçada, bem mais desenvolvida. Por quê? Porque eu vou ter que perceber que há um elo, uma repetição, alguma coisa que é sempre retomada ao longo dos textos que compõem a coletânea da prova. Então, é claro que isso acontece também com os temas que são explícitos. Os textos, eles sempre dialogam entre si. Só que no caso de um tema implícito, o nosso cuidado, a nossa leitura tem que ser mais adequada. Ela tem que ser mais cautelosa para que nós possamos fazer a identificação dessas ideias que vão se retomando. Porque elas é que vão nos garantir a adequada interpretação do tema, para que a gente consiga fazer essa boa delimitação, tá certo? Então, olha lá. Texto 1. O Mackenzie, em geral, tem 3, 4 textos. Às vezes, tem provas que tem charge, gráfico, né? Mas ele não sai muito desse formato, tá? O incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional na zona norte do Rio de Janeiro, entre a noite de domingo e a manhã da segunda-feira, do dia 3 de setembro de 2018. Maior museu de história natural do Brasil, o local tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros. Segundo texto.
A exposição Tarsila Popular, encerrada no dia 28 de julho de 2019, bateu um recorde histórico e se tornou a mais visitada na história do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O número total de visitantes foi de 402.850. Um pouco mais de 3 meses no local, a exposição das obras de Tarsila do Amaral bateu um recorde estabelecido por uma mostra de Claude Monet realizada em 97, que havia atraído cerca de 401.000 pessoas. E chegamos ao texto 3 e o último da coletânea. Toda a sociedade precisa da elaboração dinâmica de uma memória coletiva, que se transforma em cada indivíduo com a força da apreensão subjetiva das coisas da vida. Nesse sentido, espaços como os museus atuam de forma crucial, não só na preservação do passado, mas também na construção do senso ético e estético, que permite a cada membro de uma sociedade reconhecimento coletivo e pertencimento a um todo. Apenas nesse processo é que de fato se pode falar de cidadania. E aí agora eu vou brevemente voltar aqui, né? No sentido de mostrar o que para vocês? Que os textos 1, 2 e 3 estão sempre sublinhados, destacados com uma cor azul, para que você veja que, na verdade, essas expressões todas fazem referência ao universo do museu. Então, eu tenho 3 textos que compõem a prova e em 3 momentos diferentes eu tenho a expressão museu ou alguma outra relacionada a ela, né? São acervos, são espaços, são locais destinados à preservação de peças, de iconografias, né? Então, veja. O que a prova espera que eu perceba? Em primeiro lugar, isso, a repetição dessa palavra. Então, quer dizer que, em algum sentido, o meu texto tem que tratar da questão relativa ao museu. Agora, a gente vai olhar para o primeiro texto, né? O primeiro, ele traz exatamente a notícia daquele incêndio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Era Museu Natural. Museu bastante antigo no Brasil, tinha, na verdade, um acervo bastante expressivo, né? Não só para o Brasil, mas para a América como um todo. Havia peças raras, né? E ele foi totalmente destruído. Poucas foram as peças que foram recuperadas. Então, a gente tem essa primeira notícia do impacto da destruição de um espaço que é destinado à preservação da nossa memória como seres humanos, que foi extinto. A segunda parte da prova tem um outro texto mostrando o contraponto. Uma exposição da Tarsila do Amaral, que aconteceu em 2019, bateu o recorde de exposição, né? Então, ou seja, não é verdade que as pessoas não se interessam por museu, pelas exposições e por tudo que um museu possibilita como fonte de aprendizado. E aí a gente chega finalmente no texto 3, que já é um olhar mais técnico, né? Mais denso e aí assim no sentido mais social e filosófico sobre a função do museu. A gente tem essa fala da Eloá Indira Fontes, que é uma socióloga, né? E ela diz assim, que esses espaços, eles compõem a construção da memória coletiva, que eles nos ajudam a ter um senso ético, um senso estético, né? Uma noção de pertencimento a um todo. Ou seja, quando eu vou a um museu, é como se eu visse toda a espécie humana desfilando na minha frente e, simultaneamente, eu me reconheço, uma parte minha se projeta e eu também pertenço a esse grupo. Isso me constitui como indivíduo, isso me constitui como ser humano, né? Me coloca numa posição em que eu consigo dialogar com diferentes culturas de diferentes épocas. Bom, chegamos onde então? Quer dizer que se eu só falar que é preciso ter museu, basta? Não, né? Justamente o que a proposta espera que você discuta é essa dimensão histórica, social e humana do museu. Porque é necessário que haja museu. Qual é a função do museu na constituição das pessoas? Como nós nos formamos?
por meio de nossas visitas aos museus, tá certo? Então essa era a discussão que se esperava para essa proposta. Veja, em nenhum momento isso está tão claro, mas a gente consegue chegar a essa referência associando os três textos, né? O que se espera na sequência? Uma vez que você entendeu que o seu texto tem o objetivo de argumentar sobre a vitalidade, né, e a função importante desses espaços museológicos no mundo e no Brasil especificamente, né? Você precisa dar os próximos passos, que são construir a sua tese, ou seja, você precisa fazer uma afirmação que dê conta de mostrar o seu posicionamento diante do tema, e essa tese necessariamente gera um projeto de texto. Ela organizará todas as ideias que você vai apresentar na sequência. Então fique com a gente. Nossos próximos vídeos tratarão exatamente destas questões. Um beijo e até logo mais. Fiquem bem!